Olá! Muito bom, que bom ver você aqui mais uma vez no nosso canal, que bom receber você aqui conosco, ter você pertinho, né? É muito bom. Semana passada deixa eu só baixar o som aqui. Semana passada nós tivemos aí um assunto bem interessante, né? Nós falamos um pouquinho sobre limites e vamos continuar falando hoje sobre limites. Só que agora nós vamos falar sobre o limite dentro da família, dentro do relacionamento conjugal, limites familiares. Semana passada falamos um pouquinho sobre o limite pessoal, limite físico, né? Limite nas relações no geral. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o limite dentro do contexto familiar, né? Conjugal e parental, tá bom? Fique aqui conosco, nos acompanhe, compartilhe com alguém que você queira, que você goste, esse link, e assim as pessoas também vão poder se desenvolver nessa área tão importante da vida que são os limites, tá ok? Feche seus olhos e vamos orar. Paizinho querido, muito, muito obrigado pelas tuas bênçãos, pelo teu cuidado, pela tua direção. Obrigado porque o Senhor está comigo aqui, também está no lar e ao lado de cada pessoa que está nos assistindo. Esteja ela através do celular ou no computador, temos a certeza de que o Senhor está conosco. Que Deus nos abençoe hoje e esteja conosco durante os momentos que se seguem por Jesus. Amém. Muito bem. Muito bem. Vamos falar então um pouquinho sobre os limites nas relações familiares. Deus criou o mundo e neste processo Ele colocou muitos limites. Nós vimos semana passada, né, que Deus realmente colocou limite em tudo. Limite nos planetas, cada planeta tem um movimento que ele faz, né, em torno de si, em torno de uma estrela, né, tem um percurso, os planetas e todo o universo, na verdade, os animais, as plantas, eles não fazem o que eles querem do jeito que eles querem. Eles são submissos ao manual do Criador. Né? Então, toda criatura é submissa ao manual do Criador. E nós, como criaturas de Deus, também devemos ser submissos a Ele. Né? Deus colocou limite dentro de cada um de nós. Limite nas nossas células, limite nos órgãos, colocou limite no nosso funcionamento, no sistema nervoso, há limite em tudo, no nosso corpo, limites internos, limites de funcionamento. E Deus também colocou um limite na relação dele com o homem. Ele ia visitar o homem todas as tardes, colocou também uma árvore no centro do jardim, né, e disse que o homem poderia comer de todas as frutas que existiam no jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não deveria comer, porque no dia em que o homem comesse do fruto daquela árvore, ele sofreria as consequências. Então Deus deu ao homem a liberdade de escolher obedecer os limites ou não. Então, a partir do momento em que o homem não obedecesse a esses limites, ele correria o risco de ser infeliz, tá ok? Então, já vai uma dica, os limites nos fazem felizes. Quando ultrapassamos os limites pré-estabelecidos no manual do Criador ou mesmo no nosso funcionamento, nós começamos a sofrer as consequências, ok? Fica a dica. Estabelecer limites. Por que é difícil estabelecer limites? Será que depende da nossa personalidade? Ah, sim, tem personalidades mais opositoras, né, que têm mais dificuldade de obedecer os limites. Isso é verdade, né? Nós aprendemos a estabelecer os limites nos primeiros anos de vida, né? Logo pequenininho, os nossos pais nos treinam a obedecer os limites. Como seria isso? Imagina, um pai e uma mãe que não obedecem os limites do seu filho, eles estão ensinando a essas crianças, a esses filhos, a não serem obedientes, né? A não respeitarem os limites deles no futuro e a não respeitarem os limites de outras pessoas também. Então, desde pequeno, nós colocamos limites nos nossos filhos, tanto dizendo para ele o que ele pode e o que não pode fazer, como também dizendo para ele como ele deve pôr o limite com relação a outras pessoas, né? Pessoas que querem invadir ou não o limite deles. Por exemplo, crianças que são espancadas, que sofrem violência doméstica, violência sexual, são crianças que tiveram seus limites desrespeitados. Provavelmente essas crianças terão dificuldade no futuro de colocarem limite nas relações com outras pessoas. Quem deve, então, quem não teve os seus limites respeitados, terá dificuldades
em colocar limites na vida, né, adulta. Privacidade, dignidade, horários, né, para levantar, para comer, para dormir, de trabalho, limites físicos, autoridade, né, as hierarquias, né, as deferências, né, com pessoas de autoridades também aprendemos, né, na família. A questão da igualdade, o relacionamento com os iguais, nós aprendemos no relacionamento com os nossos irmãos. Questão de inferioridade, né, superioridade, dependência, respeito, deferência, tudo isso nós aprendemos na infância. Pessoas que não aprendem isso quando ainda são pequenos, realmente elas têm mais dificuldade de dizer sim ou não de forma adequada na vida adulta. É claro que os pais também ensinam a se expressarem com clareza. Então, há pessoas que não conseguem dizer o que elas querem, não conseguem expressar claramente o que elas desejam, o que elas pensam. E isso torna difícil a outra pessoa a colocar um limite, né? Ela não sabe até onde ela vai, onde ela não vai, porque a pessoa não sabe expressar, não sabe comunicar, né, esse limite, né, essa postura dela. Uma coisa importante que a gente aprende na família nos primeiros anos são as palavrinhas mágicas. Aí você pode pensar, nossa, que besteira. Mas, gente, as palavras mágicas a gente aprende nos primeiros anos de vida. E se você não aprende, esquece, não vai aprender mais, né? Você vai ter que se policiar muito para conseguir. São palavrinhas como por favor, muito obrigado, por gentileza, com licença, sabe? Quando o outro está falando, olhar para ele, né? Quando o outro está querendo te ouvir, né? Falar, olhando nos olhos, né? Então, isso são coisas assim importantes que a gente aprende nos primeiros anos de vida. Há pessoas que você sente como se ela fosse mal educada, né? Como se ela não prestasse atenção enquanto você está falando. Então, você está falando e a pessoa está né? Fazendo outras coisas, outra atividade. Você tem a sensação que você está falando, sei lá, para nada, para ninguém, né? Está falando para a parede. Então, isso é muito ruim. Existem vários tipos de limites. Os limites pessoais, que é até onde eu vou, o que eu faço, quem sou eu, o que eu gosto, o que eu não gosto, como eu sou. Os limites materiais seriam os limites financeiros, né? Os limites físicos, né? Questão do abraço, do toque, né? A questão do beijo, da intimidade, né? Os limites materiais, mentais e emocionais, né? Então, o que é minha responsabilidade, o que não é minha culpa, não é culpa minha, é do outro, né? O que está dentro de mim, o que é do outro, o que me pertence, o que pertence ao outro, na questão tudo emocional, não financeira, né? Então, essa questão, a dor, né? A dor emocional, o quanto isso me dói, o quanto eu entendo que isso que eu faço pode machucar o outro, doer no outro, né? Causar emoções negativas no outro. Então, isso são limites emocionais e mentais. Os limites sexuais, que são limites, assim, importantes, né? De serem estabelecidos, né? O que eu posso fazer na intimidade sexual, quando eu posso fazer, né? Em que momento isso eu permito que isso aconteça, como deve ser essa intimidade sexual, onde, em que local, né? Isso pode ocorrer e com quem. Aí você pode pensar, nossa, mas para que isso? Sim, os limites sexuais são importantes. O quê? Que tipo de relação sexual, né? Sexo, existem vários tipos de sexo, né? Quando, né? Em que momento da vida eu devo ter intimidade sexual? Quando eu sou criança, quando eu sou adolescente, quando eu sou jovem, fora do casamento, dentro do casamento, né? Como essa relação deve ser? É uma relação desprovida de compromisso? É uma relação só por prazer? Onde, né, há pessoas que têm assim intimidades ou têm jogos sexuais ou brincadeiras sexuais em público, né? Isso pode causar um desconforto para os outros, isso pode desrespeitar o limite de alguém que não quer ver aquilo, ou não quer passar por aquilo, não quer presenciar, né? Aquela situação ali de intimidade entre o casal. Com quem? Né? Ah, não, eu vou colocar um limite, as minhas intimidades sexuais será apenas dentro do casamento. Não, eu vou ter intimidade sexual com quem eu bem desejar,
né? Pode ser com quem, homem, mulher, criança, internet. Então, todos esses limites precisam ser bem estabelecidos, né? Precisa ficar bem claro na nossa mente, isso é uma questão importante. Limites espirituais também existem, né? Que tipo de religião eu vou seguir, como que essa religião vai influenciar a minha vida, como eu quero me envolver nela. E limites internos, né? Autodisciplina, descanso, recreação, me dá um mimo de vez em quando, um presentinho, eu vou comprar uma blusinha, um sapatinho, né? Ou então, não, eu vou comer, eu vou passear, eu vou almoçar fora, né? Estabelecer metas, né? Eu quero alcançar tal coisa, eu quero dormir tal horário, eu quero fazer tal e tal atividade, eu vou assumir essas responsabilidades, né? Eu quero carregar apenas os meus pacotes, vou assumir as responsabilidades que são minhas e não vou assumir as responsabilidades dos outros, né? Não se permitir fazer tudo o que tudo que lhe pedem, né? Isso é importante, né? Pôr um limite no outro com respeito a ele, né? Eu não vou respeitar meu limite só porque você quer. Eu vou fazer aquilo que é importante para mim, para você, adequado e permitido, né? Legal, né? E existem os limites externos, né? Então, isso é importante estabelecer que são coisas que vêm de fora, que não pertencem a você e não depende de você. Tá? Isso é importante porque às vezes a gente quer colocar limite nos outros, limite em pessoas, limite, sei lá, no ambiente. Mas eu não quero que chova, eu não quero que aconteça. Isso depende de você, né? Depende de Deus, depende da natureza, depende de outras pessoas e nós não temos poder sobre isso, né? Estabelecer limites é uma arte. É uma arte que precisa de prática, precisa de exercício, né? Não é um castigo estabelecer limites. Tem gente que fala, ele me pôs limite, ele não deixa fazer o que eu quero, como se aquilo fosse um castigo. Não, quem ama, coloca limite. É um processo que deve ser com respeito, com calma e principalmente com amor. Colocar limite leva muito tempo, né? Há coisas que eu tento colocar limite em mim já há muitos anos, eu ainda estou na luta, né? Na luta. Limite é amar o outro, né? Quem ama, coloca o limite no outro. Estabelecer limite, quem não estabelece limite pode enlouquecer ou enlouquecer os outros, principalmente os filhos, as crianças, né? Os limites, então, nas relações familiares são muito importantes. Você imagina uma família que não tem regra, que não tem limite. Uma família que as pessoas dormem a hora que quer, comem a hora que quer, vão a hora que quer, não dão satisfação nenhuma para ninguém, né? Então isso pode ser um problema muito grande, né? Um casal descontrolado, com filhos totalmente desequilibrados, gritando, fazendo barulho, uma arruaça, uma confusão, uma sujeira, uma desorganização. Então isso é falta de limite. Uma casa que não tem limite, com crianças que não têm limite, enlouquece os seus pais e seus professores. Então, é interessante, né? A Bíblia fala sobre isso, né? Tem vários textos da Bíblia que falam a importância dos pais colocarem limite nos seus filhos. Isso não significa espancar, bater, não. Colocar limite, colocar regras. Deixar isso bem claro e exigir que essas regras sejam cumpridas, que elas sejam obedecidas. Então, as relações familiares, elas são muito vulneráveis aos limites. Quem não coloca limite na família, a família não tem liberdade. Os membros daquela família não são livres. É importante, então, que haja digamos assim, fique claro, né? Que cada membro da família conheça quais são os limites deles, o que eles devem fazer, o que eles podem fazer, e o que os outros devem fazer para ele, e o que eles têm direito de receber, né? Então, uma lei, né? Nós estamos aí num momento político interessante. Então, algumas pessoas dizem, precisamos mudar a Constituição. Toda lei tem que ter deveres e direitos. Se existe só deveres, não é justo. Se existe só privilégios, ela também não é justa. Ela tem que haver um equilíbrio, responsabilidade para poder ter liberdade, né? Quando você sabe o que quer, até onde você vai, até onde você deve começar a se expressar, né? Então, assim, se você sabe o que você quer, onde ir,
você tem condições de expressar isso para alguém. Então não basta você saber, além de saber, você tem que expressar para as pessoas que estão no seu entorno. A linguagem adequada é importante. Há pessoas que colocam limites de uma forma muito agressiva nos outros. Isso não é bom. É possível então você tirar a culpa de você? Ah, eu vou pôr limite, eu vou ficar me sentindo culpado? Não, é importante que você coloque limite nos membros da sua família. Por exemplo, se quando você vai contar um fato para a sua família, por exemplo, eu passei no vestibular, né? Você vai comunicar esse fato. Você vai querer o quê que as pessoas façam com essa informação? Que elas celebrem com você? Que elas orem com você? Que elas sintam essa dor que você está sentindo? Que elas se empolguem com você? O que você espera delas? Isso tem que ficar claro, né? Estou contando isso apenas para dividir com vocês? Ou eu quero que vocês celebrem comigo? Ou eu quero a opinião de vocês? Né? Então isso é importante. Cada membro da família tem que entender, né, que aquilo que ele escolheu, os limites que ele estabeleceu para ele precisam ser comunicados e a forma como você comunica isso também é importante. Né? Senão os outros vão começar a se intrometer na sua vida, né? Vão começar a entrar na sua vida e você vai se sentir desrespeitado. Como colocar limites diante de algumas situações, né? Diante dessas situações aí, digamos, da família. Né? Nesse caso, você pode estabelecer as consequências dos limites. Então, se você fizer tal coisa, a consequência vai ser tal. Então, se você for, sei lá, mal educado com seu irmão, você vai ter tal e tal consequência. Se você não pagar as contas, a sua luz vai ser cortada, né? Então, assim, o governo estabelece limites, né? Ele estabelece até dia tal, você pode pagar o IPVA, até dia tal você paga o imposto, passou dessa data, você tem as consequências. E isso também deve ser estabelecido dentro da família. É importante lembrar que intimidade não é sobre invasão, e sim sobre poder dizer como me sinto, poder me mostrar e ser visto de verdade. Quando conseguimos dar um basta no outro, nos posicionar, negociar, nós podemos negociar aquilo que nos incomoda. Então é importante colocar um basta na relação com o outro. Olha, chega, até aqui pode, depois disso não pode mais, né? E essa pessoa, ela vai entender, né, depois que você coloca um basta. Então vamos ver aqui 6 passos para estabelecer o limite nas relações com os outros. A gente vai passar rapidamente por eles, porque depois eu quero me deter com vocês mais a questão do casamento, tá? Da relação conjugal. Então, primeiro passo, reconheça seus próprios limites. É importante que você saiba quais são os seus limites, né? O que você quer, o que você não quer, suas emoções, o que você gosta, o que você não gosta, o que você espera do outro e o que você não espera. Segundo passo, reconhecer como os limites foram cruzados, né? Quando os limites foram cruzados. Então, por exemplo, às vezes a pessoa ultrapassa esse limite, né? Então, alguém está fazendo um comentário crítico, né, sobre você, né? A pessoa tem problemas com os quais você tem que ajudá-lo? A pessoa aparece tarde nos compromissos que você estabeleceu? Né? Então isso é importante você saber então quais são esses limites quando alguém cruzou os limites. Você marcou um horário, a pessoa não foi, né? Você espera que ela te trate de um jeito, ela não tratou. As pessoas fazem críticas e ofendem você e você não faz nada. Então isso é importante você saber que esse limite foi cruzado, foi ultrapassado. Terceiro passo, reconheça como você precisa definir o limite, né? Como você precisa. Então, uma vez que você reconhece o que está fazendo mal para você, que está te magoando, machucando, aí você pode estabelecer o limite com o outro. Quarto passo, faça o seu limite ser conhecido, verbalize, comunique para o outro, né? Como nós já falamos. Quinto passo, cuide-se, cuide dos seus sentimentos, sentimento de culpa, que sentimento você sentiu depois de fazer estabelecer aquele limite, depois que você fez tal natureza, tal atividade física, o que você vai fazer, né? Se você acha que o seu limite, que você não está suportando ali o trabalho, aquela relação, vá a algum lugar,
né? Dá uma voltinha, vai no banheiro, respire fundo, veja a natureza, distraia seus olhares, seus pensamentos com outras coisas. Pode ser que isso te faça bem. Então, faça algo para você reparar aquele limite que foi cruzado, quebrado, né? E sexto passo, use o reforço positivo, né, para mudança de comportamento. Isso é muito importante. Então, alguém fez, você, digamos, não quer que a criança deixe os brinquedos espalhados pela casa, digamos, né, uma relação familiar. Então, a criança sempre chega, ou o adolescente chega e joga tudo espalhado pela casa. Então, você já percebeu que criticar, brigar, não resolve. Então, você pode, de repente, olha, na hora que ele recolher, que ele abaixar para recolher, muito bem, ai, que bom que você recolheu. Então, isso é um reforço positivo, né? Que é o elogio imediato, né? Após o indivíduo fazer a ação, você elogia imediatamente. Né? Pode ser físico, pode ser um abraço, pode ser com palavras. Isso vai fazer com que o indivíduo repita, né? Porque o cérebro dele vai gostar desse reforço positivo. Tá? Então, o reforço positivo é uma excelente arma para a gente estabelecer limites, principalmente com crianças e adolescentes, mas os adultos também. Bom, vamos para então os limites que devem ser estabelecidos dentro do casamento, né? O casal precisa estabelecer limites? Eu não sei, eu já tenho tantos anos de casados, será que ainda é válido estabelecer limites? Ainda é válido. Nós vamos falar 8 coisas, né? 8 limites importantes que você deve colocar no seu casamento. Primeiro, expectativas gerais. Estabeleça expectativas alcançáveis, expectativas reais e não idealizadas, né? Há pessoas que, eu quero meu marido perfeito. Isso não existe. Não existe e não vai existir. Só no céu, né? Quando Deus transformar. Então, estabeleça expectativas perfeitas. Se o seu filho é muito bagunçado, se o seu marido é muito bagunçado, não adianta você estabelecer limites assim de perfeição logo de imediato. Estabeleça pequenos limites que eles podem alcançar, criar expectativas, aliás, que eles podem atingir, né? Então, não adianta você ficar sonhando com algo idealizado. Sonhe com algo real, vá estabelecendo limites de expectativas gerais atingíveis. Então, hoje eu quero andar 2 quilômetros, né? Amanhã eu quero andar 4 quilômetros. Semana que vem eu vou andar 5 quilômetros, entende? São expectativas atingíveis, que pode ser real, alcançáveis. Não adianta também você criar expectativas de perfeição superiores, muito longe do real. Segundo tópico aqui no casamento, tolerância. É importante que você tenha uma certa tolerância emocional. Até que ponto eu suporto, né? Isso que o meu parceiro faz, né? Eu suporto os gritos, as mentiras, os tratamentos de silêncio, os silêncios mortais que ele faz, né? A desconfiança, a infidelidade, né? O distanciamento, a guerra fria. O que essa tolerância, eu tolero quanto? Né? Há casais que dizem, né? Desde solteiros, né? Se houver uma traição, eu não suporto, não vou suportar. Então, isso é importante você estabelecer os limites da tolerância, até onde você suporta essa situação e quando você não suporta mais. Terceiro, sexo. Essa aqui vale a pena a gente demorar um pouquinho, né? Os limites dentro da sexualidade. Já falei um pouquinho, mas eu só vou dar uma reforçada, né? Algumas pessoas gostam de fazer amor todas as manhãs, outros gostam à noite, outros gostam só no finais de semana, né? Outros gostam de fazer amor em lugares diferentes, outros só querem fazer amor nos feriados, é hoje então, né? Outros gostam de fazer amor selvagem, outros gostam de fazer amor mais lento, mais sensual, mais romântico. É importante que você estabeleça limites na arte de fazer amor. Quando, como, com quem, onde, que tipo, que jeito. Lembra que a gente já falou um pouquinho, né? E porque se você não estabelece limites também nessa relação sexual, o que pode acontecer? O outro vai começar a fingir, né? Para te agradar, né? Para te deixar feliz. E se torna uma relação falsa, uma relação que não é real. Deixe que as suas necessidades,
né, e preferências na arte de fazer amor sejam conhecidas, né? Ah, eu gosto no pescoço, que você beija o pescoço, eu gosto de uma massagem no pé, eu gosto assim, eu gosto com mais vigor, eu gosto mais lento, entende? Então, esse tipo de orientação precisa ser falada, precisa ser comunicada ao seu cônjuge, para que ele não fique no escuro, tateando no escuro, né? É importante que você diga, olha, eu me sinto muito bem quando você faz tal coisa, eu gosto muito de tal carinho, em tal lugar, de tal jeito, né? Então isso é importante. A sexualidade é um dos motivos do divórcio, né? Muitos casais se separam, se divorciam, exatamente porque não se ajustam nessa intimidade sexual. Frequência, qualidade, né? A quantidade, a forma da intimidade sexual. Outro fator importante aí no casamento são as finanças, o quarto fator, finanças. Como que você lida com as finanças? Esse daqui é um outro fator, assim, vale a pena, nós vamos demorar um pouquinho mais nele, porque eu acho que vale a pena. A questão das finanças eu diria que é a principal causa de divórcio entre os casais, é a questão da finança. Aí você diz, não, mas casal rico se separa sim? Por causa de dinheiro? Sim. Às vezes não é o ter o dinheiro ou não, mas a forma como eu lido com esse dinheiro, a forma como eu vejo, como eu valorizo esse dinheiro, o valor que eu dou para as finanças. Tem um texto da Bíblia que diz, né, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Né? Então, assim, é importante que o casal tenha em mente que os valores, os recursos, a forma como eu distribuo esses recursos, eu também digo que eu amo. Eu também digo para o meu filho que eu amo quando eu deixo de comprar muitas coisas para mim e compro para ele também. Eu também digo que me amo quando eu deixo de comprar algumas coisas para algumas pessoas e compro para mim. Então, o dinheiro, o como lidar com os recursos, né, como distribuir esses recursos também é uma forma de amor. Pode não ser romântico falar sobre finanças, mas é indispensável. Né? Os casais precisam falar disso antes de casar, antes de entrar no matrimônio, antes de dizer sim no altar para um padre, para um pastor, para um presbítero ou para um juiz, né, no cartório. Muitos casais se divorciam porque não sabem lidar com as finanças, brigam por causa de centavos. Ah, eu paguei a pizza semana passada, agora é a sua vez. Não, mas eu ganho menos do que você. Eu já atendi casais assim que brigam, se batem, uma coisa horrorosa por causa de dinheiro. A grande polêmica, né, na questão da divisão dos fundos, quem ganha mais? Quem cuida da conta bancária? A conta bancária vai ser conjunta ou individual? Se for individual, os maiores gastos da casa, quem vai pagar? Como isso será distribuído? Discuta as fronteiras, né, financeiras com a pessoa que você ama e até com os membros da família, não só com o seu cônjuge. O casal de namorado e de noivo deve conversar sobre isso enquanto ainda são solteiros, para evitar futuros problemas. E dizer, ah, mas eu falei isso, você não ligou. Eu falei isso quando a gente era solteiro. Então é importante, né? O que fazer com os recursos que entram, né? Fique dentro da realidade. Não gaste baseado nas suas fantasias, nos seus sonhos. Ah, eu vou comprar um carro, tal. Você tem recursos para manter esse carro, para pagar o imposto desse carro, IPVA, todos os gastos dele, colocar ele sempre em estacionamento. Então, caia na real, né? Estabeleça limites assim do quanto você pode gastar. Tem gente que gasta mais do que ganha. Não funciona. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Eu não posso comprar uma coisa de muito cara se eu não tenho dinheiro para pagar aquilo. Entende? Eu vou me endividar, vou causar angústia para mim mesmo, para os outros membros da família. Então é importante colocar limite no tempo que eu vou gastar trabalhando para adquirir esse recurso, a energia que eu gasto para conseguir esses recursos também. Né? Esteja então em contato sempre com a realidade. Não tenha pensamentos mágicos. E de repente vai brotar R$1.000 na minha conta, 10 mil na minha conta. Não vai brotar.
não vai surgir o dinheiro, ele não vai surgir. Você precisa realmente ter o dinheiro para poder pagar as suas contas. Eu vou passar o cartão de crédito, né? Eu passo o cartão de crédito e depois eu resolvo como que eu vou pagar. Não tenha pensamentos mágicos. Estabeleça prioridades. Realmente, aonde você vai colocar o dinheiro? Eu vou colocar o dinheiro na saúde. Eu vou colocar dinheiro nos estudos. Eu vou colocar dinheiro em tal coisa, né? Eu vou adquirir um bem. Então, não crie também essas expectativas sozinhas. Tem muitos sozinhos, né? Tem muitos casais que entram em pé de guerra, porque um pega o dinheiro e gasta como ele bem quer. Eu vou comprar um computador, eu vou comprar um celular. Aí deixa de atender as necessidades que são comuns à família. Pagar a conta de água, pagar a conta de luz. Ou então deixa tudo para o outro. Você paga tudo, eu não pago nada. Você acha isso justo? Isso é justo? O outro pagar tudo e você não pagar nada? Né? É justo isso? Tenha responsabilidade. Não seja egoísta. Muitos casais se separam por causa do egoísmo. Só penso em mim, só quero as coisas para mim, eu vou comprar tudo para mim, vou gastar tudo em roupa, tudo em comida, tudo em computador, tudo em carro. Não seja egoísta, né? Faça uma poupança, estude sobre esse assunto, né? Tenha em mente o seguinte, vou dar umas dicas para você aqui. Os recursos são limitados. O seu salário acaba. Né? Se você ganha R$1.000, se você ganha R$10.000, eles vão acabar. Se você ganha R$1.000, você vai viver com R$1.000. Se você ganha R$10.000, você vai gastar os R$10.000. Então é importante que você se programe, se organize, faça uma poupança, né? Uma poupança, eu digo, não necessariamente através de uma poupança, mas assim, guarde, né? Guarde para o futuro, para uma emergência, para um caso de uma doença. Pense no futuro a longo prazo, guarde uma reserva, né? Faça uma reserva de um recurso para que você possa gastar isso mais para frente. Né? Uma viagem, sei lá, com o seu amor, né? Passar uma lua de mel, uma segunda lua de mel, comemorar 10, 15, 20, 25, 30 anos de casado em algum lugar, 35 anos, né? Então é importante você se programar, o outro vai se sentir amado quando perceber que você está guardando, está investindo no futuro de vocês, né? Lembre-se, é possível que um de vocês fique desempregado. É possível que um membro da família fique sem emprego, ainda mais nesse período agora em que vivemos de pandemia. Muitas pessoas estão desempregadas, muitas empresas fecharam, quebraram. E o que acontece? Se um perdeu o emprego, lembre-se, você tem que sustentar o seu parceiro e os outros membros da família. Né? Já teve momentos assim na minha vida, no nosso casamento aqui em casa, né? eu e o Júnior, né? Que eu estive sem emprego, fiquei num lugar que eu não trabalhei. E o que ele fez? Ele manteve a casa com generosidade, porque há casais que sustentam a casa quando o outro está desempregado, mas sustentam de forma agressiva. Eu que pago tudo aqui nessa casa, eu sou responsável por tudo, se eu não faço, ninguém faz, fica jogando na cara, humilhando o outro, isso não é legal, não é legal. O casal, eles devem viver em parceria, né? Os dois vivem juntos, os dois devem se amar e se sustentar, sabe? Se guardar e se preservarem, manter a casa, né, inteira, as contas pagas e não brigando, jogando na cara um com o outro por questões de finanças, né? É possível, então, que estando desempregado, você precisa estabelecer limites. Né? Dizer, olha, eu preciso de tal coisa, né? Mesmo estando desempregado, eu tenho minhas coisas pessoais, íntimas, né? Que eu preciso adquirir, que eu preciso, então o outro precisa saber. Mesmo você desempregado, você vai ter aquele gasto fixo. E você, digamos que só na sua casa, só você trabalha. É muito humilhante para a pessoa que não trabalha, por algum motivo, porque está estudando, ou porque, sei lá, porque não conseguiu um emprego, porque ficou desempregada, e a pessoa tem que suplicar para você, sabe? Eu preciso tanto comprar tal coisa, eu gostaria tanto, né? Dê liberdade para essa pessoa, né? Eu admiro muito isso no meu esposo, né? O meu marido, ele é muito generoso, ele é naturalmente uma pessoa generosa. Então, assim, mesmo
já teve vários momentos que eu já ganhei mais do que ele e teve momentos que eu fiquei sem ganhar nada, né? Fiquei sem salário. E o que ele fez? Ele sempre tratou de igual, né? A conta é conjunta, tanto faz eu depositar ou ele, é a mesma coisa, né? Ele sempre teve a habilidade, né, de mexer com essas finanças. Uma coisa, né? Quem deve cuidar das finanças é aquele que tem mais habilidade. Não significa quem gasta mais, mas aquela pessoa, ou menos, é aquela pessoa que tem mais habilidade de guardar, de pagar as contas, ter mais facilidade ou mais tempo, gosta disso, de manter tudo em ordem. Então é algo que os casais precisam conversar. Gente, a grande causa do divórcio é a questão financeira. Então não vão cair nessa armadilha, na armadilha de achar que vocês não vão ter problemas, porque tem muito tempo de casado, não vou ter problemas financeiros. Sim, pode ter. É importante alinhar, né, os objetivos do casamento, da família. Olha, nós vamos fazer uma viagem para o Nordeste, digamos. Oh, Nordeste gostoso, né? Depois que eu conheci o Nordeste, eu vi que é coisa boa. Então assim, vamos para o Nordeste, vamos para a praia, sei lá, Maragogi, oh, lugar lindo. Vamos para lá, então, quanto que nós vamos gastar? Com hotel, com viagem, passagem aérea, hoje vai de carro, quanto que eu vou gastar com alimentação, entende? Então, isso precisa ser colocado no papel. Olha, nós precisamos economizar 5 mil reais, 10 mil reais para essa viagem toda em família. Então, se eu vou economizar tudo isso, como que eu vou? O que que eu preciso cortar? Né? Aonde, que gordurinha eu vou ter que eliminar, que regime eu vou ter que fazer agora para poder guardar esse dinheiro, esse recurso para uma viagem, para um investimento a longo prazo, né? Então isso é importante, gente, as finanças é muito importante. Quinta coisa aí importante das 11 que nós vamos falar no casamento é o passado. Coloque limite no seu passado. Tem gente que não deixa o limite no passado, não deixa o passado. Não põe limite no passado, né? O passado está sempre aqui, sempre vindo, né? Incomodando, atrapalhando, né? Parece um zumbi, né? Um morto-vivo, né? E lembrando do passado, porque eu sofri, né? Leva para a cama, né? A ex-namorada, a ex-mulher, os traumas, os falecimentos de pessoas. Então, gente, o passado fica no passado, né? Fica no passado. E tem gente que quer saber tudo do passado do outro. Né? Porque o que você fez quando você era solteiro? Eu quero que você me conte tudo, com quem você namorou, quantas pessoas você beijou, com quantos você se envolveu na intimidade, ou quantos se você nunca teve, sabe? E aí fica comparando, isso não é legal, gente. O passado está no passado, exceto se isso comprometer a integridade, a saúde, né, a sanidade mental sua, deixa o passado para o passado, né? Tem gente que fica aborrecido com o passado de alguém. Porque ele fala do outro, da outra. Gente, não existe mais a pessoa já morreu, ou morreu fisicamente, ou morreu na mente, emocionalmente, a pessoa escolheu você. Então, se escolheu você, o outro já não existe mais, não tem mais importância. Então, gente, sem paranoia, né? Outro fato importante aqui para você colocar limite é a família de origem. Isso aqui dá muito divórcio, muita briga. Tem casal assim que briga, que entra em pé de guerra por causa da família de origem. Família de origem é a família dos meus progenitores. Então, quando eu deixo a minha família de origem, os meus pais, interferirem no meu casamento, e quando o meu cônjuge deixa os pais deles interferirem no meu casamento. E aí dá uma tragédia. As famílias de origem jamais serão esquecidas. Jamais nós vamos esquecer os nossos pais, nossa mãe, nossos irmãos, né? Não vamos esquecer. Mas isso não significa que eles precisam estar presentes o tempo inteiro na nossa casa, nas nossas decisões, na educação dos filhos, né? Na comida, na alimentação, dentro da cama, sabe? Assim, presente em tudo quanto é lugar, a opinião deles, calma. Nas finanças, né? Na educação dos filhos. Então, gente, família de origem, a Bíblia diz que o homem deve deixar o pai e a mãe para se unir a uma outra mulher e formar uma família. Então, o pai e a mãe têm que ficar lá, né, com eles. Né? Então, é importante que você estabeleça prioridades. A família de origem já não é mais prioridade. Passou a ser prioridade a sua nova família, a família que você acabou de fazer. Tem casais que se degladiam, né?
se ofendem. Ah, porque sua mãe, porque sua mãe. Gente, para de falar mal da mãe do outro. Para de falar mal da mãe do outro. Sabe por quê? A mãe do outro é amada. É amada. É a pessoa que o seu cônjuge mais ama, é a mãe dele. Então não adianta você brigar com alguém que carregou no colo, que amamentou, que amou, que cuidou, que trocou fralda. Você vai perder. Então faça as pazes, tá? Com a sua sogra, com o seu sogro, tá bom? Coloque limites básicos entre você e essa família de origem, para não terem aborrecimentos futuros. Amizades, cuidado com as amizades, é importante você colocar limites. Tem casais que se divorciam ou experimentam relações sexuais extraconjugais por causa das amizades. Começam a trazer amigos para dentro de casa e perde o equilíbrio, fica demais. Né? Fica demais dentro de casa, assiste filmes, um filme e outro, dormem juntos, vão passear juntos e fica nessa intimidade, nesse grude, sabe? Nessa relação muito próxima por muito tempo. Isso não é legal, é perigoso. As amizades precisam ter limites. Tem gente que também tem ciúmes das amizades dos parceiros. Ai, porque aquela menina que você é sua amiga, ela vive com roupas indecentes, ela vive assim, assado, né? Então, assim, se teve amizade no passado, cuidado, né? Tem que pensar tudo com equilíbrio. Há amizades que realmente você precisa substituir, precisa colocar um limite nesses seus amigos, e há amizades que o outro, o seu cônjuge, tem que interferir, né? Nem todos os seus amigos serão amigos do seu cônjuge, e nem todos os amigos dele serão seus amigos. Há amigos que serão só do seu cônjuge, porque muitos casais, quando se separam, os próprios amigos ficam confusos. Eu vou ficar de que lado? Amigo de verdade não escolhe lado. Amigo de verdade escolhe o que é o melhor para o seu amigo. Se o melhor para o seu amigo é que ele fique casado, eu não vou apoiar o divórcio, a separação, entende? Tá? O amigo verdadeiro, ele ama. Então, coloque limite nas intimidades entre você e os seus amigos, para que você não tenha aí surpresas desagradáveis no futuro. Muitos casais, amigos, acabam tendo intimidade entre eles e começam assim com essa falta de limite, falta de respeito, tá ok? Passar muito tempo junto com os amigos, às vezes tem casais que passam mais tempo com os amigos do que entre eles, sozinhos, isso não é legal, tá? Outra coisa, oitava coisa aí para você colocar limite, objetivos. Os objetivos precisam ser claros, os seus sonhos, né? São sonhos inúteis ou sonhos úteis? Esse seu sonho são sonhos que combinam com a sua família? Ou você tem um sonho, eu sonho em ser mochileiro, né? Mochileiro, andando aí pelo mundo, passar um ano viajando, né? Ir de bicicleta para não sei onde. Passar uma semana, 2 dias, 15 dias pescando. Gente, você tem que estabelecer objetivos condizentes com uma pessoa casada, que você é no caso, né? Nós estamos falando dessa parte para casais. Então, os objetivos têm que ser coerentes. Você precisa estabelecer limites nisso, né? Que sonhos que eu vou fazer? Eu tinha esse sonho. Tá, mas agora não dá. Agora que eu tenho um filho pequeno, eu não posso passar 1 mês, 20 dias longe de casa, passeando, viajando, deixar o filho com quem? Quem vai pagar as contas? Quem vai levar esse menino para a escola? Quem vai cuidar desse menino, desses guri, né? Então, é importante você estabelecer objetivos que sejam coerentes com a situação familiar sua. Você é solteiro? Os objetivos de solteiro. Eu sou casado? Objetivo de casado. Eu sou vovó? Objetivos de vovó. Né? Eu tenho objetivos missionários. Eu sonho em passar 2 anos na África fazendo um trabalho missionário. Olha que coisa linda. Tá, mas você tem filhos pequenos, como que você vai fazer? Então, esses objetivos precisam estar postos, né? Fazer junto com os seus parceiros, junto com o seu cônjuge e na presença de Deus, é claro, óbvio, né? Com a bênção dele. Nono fator, né? Que você deve colocar aí limites. Adições. Como assim adição? É importante você conversar com o seu cônjuge antes, com o seu namorado, noivo, antes de casar. Você vai querer ter filhos?
Muitos casais brigam, entram em pé de guerra porque um quer ter filhos e o outro não quer. Então é importante que você decida isso antes de casar. Eu vou me casar com o Pedro? O Pedro já tem quantos filhos de um outro casamento? Ele vai querer filhos? Eu quero muito. Para mim ter filhos é importante. Então essas adições precisam ser conversadas. Você precisa colocar limites. Eu quero 1 filho, 2 filhos, 3, né? Cuidado, né? Eu quero, sei lá, 1 filho. Ou então, eu quero ter um animal de estimação, né? Eu quero um animal, traz um dog alemão, né? Um Golden Terrier. Eu quero um gato, o outro é alérgico. Eu quero um hamster, o outro não suporta. Então, assim, você tem que entender, se você vai fazer uma adição para sua família, essa adição precisa ter limite. Você precisa estabelecer esse limite com o seu cônjuge, né? Eu vou trazer um cachorro sem a permissão do outro? Um cachorro vive 17, 18 anos. De 15 a 18 anos, 17 anos. E aí? O outro vai viver 17 anos em pé de guerra com você? Entende? Então, vou ter filhos? Nossa, filhos não dá. Não dá para tomar uma decisão de ter ou não filhos, uma adição de um membro a mais da família, sem a permissão do outro. E há pessoas que ainda fazem adição de parentes. Olha que perigo, hein? Vou trazer meu genro. Não, meu genro não. Vou morar junto com a minha sogra, vou trazer meu sogro para dentro de casa, vou trazer o meu sobrinho, vou trazer o meu primo. Cuidado, né? Essas adições podem representar a ruína do seu casamento, a ruína do seu lar, a destruição da sua família. Então é importante que tudo isso seja conversado e acordado, né? Para que não haja surpresas. Esses são limites importantes. Limites digitais, né? Olha aí, vivemos um período aí da tecnologia, né? Da internet, e precisamos colocar limites nisso também, né? Eu vou ter acesso às senhas? Né? Aqui em casa, por exemplo, o meu esposo, ele tem acesso às minhas senhas. O celular exige pôr uma senha. Então, ele tem acesso. Ele tem acesso, a filha tem acesso, não há segredos. Existem algumas partes do meu celular que eu deixo restrita, porque são questões assim, no celular não, no celular eu não tenho, no computador, né? Pasta que está escrito assim, psicologia, né? Testes, avaliações, né? Pacientes. Então, assim, ninguém entra, porque também não tem interesse. Mas não há segredos, né, de rede social. Cuidado, né? As redes sociais, as internets, essa questão de amizades, Facebook, Instagram, tudo isso tem causado separação. Muitos casais brigam por causa de senha de celular, por causa de conversas picantes que o cônjuge tem com outras pessoas que não fazem parte da família. Lembre-se, isso é traição. Isso é traição. Não basta você se deitar fisicamente com alguém, se envolver sexualmente com alguém, para que isso seja pecado, para que isso seja adultério. Se você, na sua mente, no seu coração, sonhar e se envolver com alguém, você já está cometendo adultério. Jesus disse isso, né? As fotos, né, na internet, nas redes sociais. Manda fotos nudes, né? Conversas picantes, cuidado, né? Isso é um desrespeito, você precisa pôr limite. Limite para você mesmo e precisa conversar com o seu cônjuge para saber quais são os limites que vocês vão permitir. Não, aqui é permitido, aqui em casa tudo pode. A gente pode mandar nudes para quem quiser ou não, cuidado, isso é infidelidade, né? A fidelidade precisa ser também nas redes sociais, tá ok? Não tenha medo de dizer não gosto. Né? Há pessoas que ficam olhando na internet, vendo as mensagens do outro, futricando, né? Controlando aonde o celular dele está indo, né? Monitorando onde ele foi ou não foi. Primeiro, eu aconselho você a confiar e fala para o outro, eu confio. Você pode olhar onde eu estou. Tem gente que tem uns aplicativos aí que sabe tudo da vida do cônjuge, né? Não fica com essa paranoia, porque senão você não vai ser feliz. Você não vai conseguir curtir a sua vida aqui agora, porque você vai ficar cuidando de algo que não aconteceu ainda, que está na sua cabeça, na sua imaginação. Se você desconfia de algo, fale para o seu cônjuge. Nossa, eu estou achando estranho esse seu comportamento. Né? Não sei por que você sempre se esconde. Quando eu chego perto de você, você está na internet. Você está vendo alguma coisa que é inapropriada? Posso te ajudar?
Né? Posso te ajudar? Porque se você está ali, por que ele precisa ver pornografia se você está ali? Por que ela precisa ter conversas picantes com alguém? Se você está ali fisicamente, pode ter uma conversa picante com ela ou com ele. Entende? Cuidado. Né? Ponha limite também nas redes sociais. Limite também que os outros vão mandar coisas para você. Já vi casais mulheres que não suportam o marido que recebe vídeos pornográficos dos colegas, dos amigos. Coloque limite nos seus amigos. Olha, eu não gosto disso. Eu não recebo. Eu não aceito. Né? Eu não gosto. Não mande para mim, por favor. Né? E se for o caso, saia do grupo que manda. Né? Último que nós vamos mencionar hoje, violência. Coloque limite na agressividade, né? Na forma como você demonstra a sua raiva e a sua irritabilidade dentro do casamento, dentro da família. Mas não colocar limite é importante porque assim você não perde a liberdade, né, entre vocês. Não perca o respeito com as pessoas, os membros da sua família. Tem gente que perde o respeito, começa a agredir, brigar, gritar com o outro. Por favor, né? Não grite, não machuque com palavras. Há pessoas que usam as suas armas mortais, né? Pegam, eu vou ofender o outro com as palavras, eu vou humilhar o outro, eu vou empurrar porque eu sou mais forte, eu sou maior, então eu bato, eu empurro, eu soco, eu esmurro, sabe? Tem gente que não toca no outro, mas quebra as coisas, tem atitude de coerção, né? Então assim, eu vou acabar com você. Não toca no outro, mas quebra as coisas, bate, grita, freia o carro, sabe? Retém patrimônio, né? Quer dizer, não conserta o carro do outro, não ajuda nessa questão, não deixa que o outro gaste o dinheiro que lhe pertence por direito, ou não dá para o outro algo mínimo para que ele sobreviva bem. Então, cuidado. Coloque limite nisso. Não use as suas armas mortais para machucar, matar o seu cônjuge. Vocês não são inimigos, vocês são amigos, parceiros, companheiros. Deus criou o homem e a mulher para serem juntos, companheiros um do outro, e não ficarem, brigarem um com o outro. Não é esse o objetivo de Deus, né? Deus fez o casal para que eles se ajudassem, um ajudasse o outro, né? Então, caso o seu cônjuge não respeita esse limite, caso ele seja agressivo, caso ele bata em você, caso haja violência doméstica, é necessário a denúncia. Infelizmente, é importante que ele saiba que você fará a denúncia, e se você achar que se você falar para ele que você vai fazer a denúncia, ou para ela, vai haver mais agressão, então você precisa pedir ajuda. Peça ajuda para quem pode te ajudar. Se você sofre um risco de vida, ou se os dependentes seus, como filhos, né, também correm um risco de vida, é importante que você se afaste dessa situação e busque ajuda. Existem vários órgãos, existem vários mecanismos, né, vários lugares que você pode, né, nós acabamos aí o mês de agosto, não faz muito tempo, nós estamos aí na campanha contra o feminicídio, e é importante que as mulheres e os homens, porque homens também são espancados, crianças e adolescentes sofrem violência. É importante que peça ajuda para alguém. Então, gente, o limite é importante para que haja felicidade no casamento e na vida matrimonial, conjugal e parental. O componente mais importante na criação, né, assim, para a criação de um relacionamento feliz, o componente mais importante para que haja um relacionamento feliz, saudável, gratificante, é respeitar os limites. Casamento ou relacionamento que não há limite, os casais não são felizes, a pessoa não é feliz. Quem é o responsável pelo limite? Você é o responsável. Deus te ajuda, Deus vai te ajudar, mas é você que precisa estabelecer o limite entre você e os outros, né? Para que você não sofra. O mesmo Deus que estabeleceu limites, ele também ele quer que você coloque um limite entre você e as outras pessoas. Não, as escrituras sagradas, né? Quando a gente, deixa eu voltar aqui a frase, né? Quando a gente desrespeita os limites sem saber, é ignorância. Quando a gente desrespeita limites com Deus e a gente sabe quais são os limites, o que Deus espera da gente, isso é desobediência. Isso é rebeldia.
Deus coloca limites também. Olha só, quanto mais o ser humano se afasta de Deus, mais ele desrespeita os limites da intimidade. Em Romanos 1, 18 a 33, fala bastante sobre isso, né? Que Deus quer que você estabeleça limites. Limites na intimidade, limites nos relacionamentos, né? Limites com o outro. Né? Cada um faça o que bem acha, né? O que bem quer. Né? Cada um faz o que quer. Isso não é o que Deus planejou para você, né? E para mim. Em Romanos 12, 1 e 2, Paulo alerta sobre os limites do cristão. Né? Não são os mesmos que o mundo. Deus estabelece limites diferentes para você jovem, para você homem, para você mulher. Limites que para o mundo, isso é normal. Imagina, qual é o problema ter um caso extraconjugal? Isso é todo mundo acontece, isso acontece com todo mundo. Você precisa ser feliz, se distrair, experimentar uma coisa diferente. Cuidado. Existem limites que Deus colocou. Eu quero ler para você Romanos 12, 1 e 3. De 1 a 2 e nós vamos encerrar com isso. Portanto, irmãos, rogo-vos, pela misericórdia de Deus, que se esforcem, que se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, Deus quer, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que se esforcem, né? Que se ofereçam como um sacrifício vivo e agradável, santo para Deus. E ele continua, Paulo continua, não se amoldem aos padrões do mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Deus quer que a gente experimente na sua vida, Deus quer que você experimente na sua vida qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus tem um limite para você e Ele quer que você siga esse limite. Nós falamos aqui de vários tópicos importantes. Vocês viram que todos são realmente importantes para a gente seguir. Afirmo sem medo de errar, nunca haverá limites melhores do que os bons limites de Deus. Os limites que Deus estabelece para mim e para você, com certeza, são os melhores. O meu desejo é que você obedeça os limites estabelecidos por Deus para a sua vida e para a sua família. E que você seja muito feliz. Eu não tive hoje a oportunidade de falar um pouquinho sobre os limites com as crianças, né? Estabelecer limites para crianças, para filhos. Falei no geral, mas quem sabe numa outra oportunidade nós poderemos falar sobre esses limites que nós devemos colocar na educação dos filhos, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus esteja com você e que você tenha uma excelente semana. Aproveite para você compartilhar esse vídeo e outros aí com seus amigos. De repente pode ajudar alguém, tá bom? Que Deus te abençoe. Até semana que vem.